Para ver, faz favor. Então, onde é que queres que eu fique? escolhes, sim. Eu estou com o telemóvel na mão, dá para Muito acompanhar. Obrigado por terem vindo. Para mim é sempre um gosto falar sobre esta história, porque é uma história que até hoje me continua a fascinar e constitui um mistério que eu me considero ainda longe de compreender. Não sei verdadeiramente o que é que se passou nas profundezas da alma deste homem, porque ele traduz bem aquilo que é o mistério da alma humana, não é? Claro que até achei que esta imagem em negativo no primeiro slide poderia ficar bem, porque ele é uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é? Porque diziam dele algumas coisas muito boas e também algumas coisas verdadeiramente execráveis, não é? E é sobre esse rumo de uma vida tão invulgar que eu irei então dizer algumas palavras. Ele estudou em Coimbra, era irmão de um homem que era um dos principais capitalistas do Porto, chamado Freitas Fortuna, João António de Freitas Fortuna. Dizem que ele acrescentou Fortuna ao nome porque era devoto de Nosso Senhor da Boa Fortuna. E tem um jazigo ali no cemitério da Igreja da Lapa, onde está sepultado o Camilo Castelo Branco. Portanto, eram tão amigos, ele e o Camilo, que se tratavam por irmão, e o Camilo ofereceu-lhe ainda em vida o próprio cadáver. E está lá, num dos gavetões, é assim que se chama, tem uma fotografia no final desta apresentação. O Freitas Fortuna era 10 anos mais velho do que o Urbino, e foi uma espécie de pai para ele. Foi ele que lhe pagou os estudos em Coimbra e por aí adiante, não é? E, portanto, a ideia que eu tenho é que o Urbino tinha um respeito muito grande pelo Freitas Fortuna, e até há correspondência em que o Freitas Fortuna o trata por tu e ele o trata por você na resposta, não é? Que dá a entender haver ali uma relação, de facto, de algum desequilíbrio. O Freitas Fortuna tem uma figura paternal para ele. 10 anos mais velho, conselheiro, pagou-lhe os estudos em Coimbra, foi com certeza orientador de muitas decisões que ele tomou na vida, e um dos mistérios, claro, é o que é que o Freitas Fortuna poderia saber sobre este caso, não é? E até se teria tido alguma influência neste processo, não é? Esse mistério provavelmente nunca chegará a ser esclarecido. O Urbino de Freitas fez o curso em Coimbra entre 1867 e 1875, foi aluno distinto todos os anos, premiado, e curiosamente era dado como uma pessoa muito recatada, que nunca se metia em confusões, não é? Deve ser o caso único que eu conheço de um homem que só não causou problemas durante a vida de estudante, não é? No resto da vida foi só problemas uns atrás dos outros, mas enquanto foi estudante era um homem absolutamente pacato e muito recolhido aos seus estudos e com muito bons resultados. Isto foi uma notícia publicada num dos jornais do Brasil. Eu, aliás, quando escrevi este livro, filo porque achei que tinha alguma coisa nova para dizer. E uma dessas coisas adivinha, de facto, agora a Hemeroteca Digital Brasileira ter digitalizado milhares de jornais que permitiram seguir o que é que o Urbino fazia na altura. E, portanto, as pessoas que escreveram sobre o Urbino antes não tinham acesso a essa informação, ou para elas era muito mais difícil, não é? Para mim foi algo que me ajudou a compreender as coisas que ainda pouco se sabia sobre a vida dele. Bom, ele veio para o Porto então a seguir a ter terminado o curso e em 1877 entrou para a Escola Médico-Cirúrgica, que era aqui perto, não é? Ali junto ao Hospital de Santo António, na esquina, não é? Em frente ao Hospital de Santo António, e entrou como lente substituto para a Escola Médico-Cirúrgica. E distinguiu-se durante os anos 80, que foram os anos dourados da vida dele, na década de 1880, por seus estudos no combate à lepra. Publicou uma série de artigos sobre isso numa revista médica que se chamava Coimbra Médica, em Coimbra, que era dirigida por um professor catedrático da Faculdade de Medicina de Coimbra, que foi colega do ano dele, acho, da geração dele, o professor Augusto da Rocha. E era o diretor dessa revista Coimbra Médica, onde ele publicava os resultados dos seus estudos sobre a lepra. Uma particularidade que se começa a evidenciar logo desde o início é isto que aqui está dito pelo Ricardo Jorge.
ele, pelos vistos, era uma pessoa relativamente intratável no que respeita aos seus colegas da Escola Médico-Cirúrgica aqui do Porto, e não cultivava. Aliás, a primeira coisa que fez quando entrou como lente substituto da Escola Médico-Cirúrgica foi criar um conflito com os alunos do segundo ano que preferiam que tivesse sido selecionado o outro candidato, não é? Portanto, aquilo correu mal logo desde o princípio. Mas não teria sido só com os alunos, porque, como diz o Ricardo Jorge, ele tinha adquirido a infelicidade de ser pouco considerado e menos bem visto, tanto dos colegas como dos estudantes. Portanto, aquilo não lhe começou a correr muito bem logo nessa altura. Ele morava nesta casa que ainda está ali em Mártires da Liberdade, não é? Que se a gente subir Mártires da Liberdade por aqui fora, quando termina a parte pedestre, tem aquela esquina que é um supermercadozinho à esquerda e esta casa é em frente. Portanto, ali vemos a Travessa de São Carlos. Esta é a Travessa de São Carlos que vemos ali. E vem da Praça Coronel Pacheco, que é aqui, não é? Aqui à esquerda é a Igreja Metodista ou Evangélica, desculpem, falta-me o nome. Não sei. E esta é a Travessa de São Carlos e a casa é aquela ali. Esta aqui. E depois já é Mártires da Liberdade em direção à Praça da República. Uma coisa que me fascina, e é a única coisa que eu inventei, se assim se pode dizer, neste livro, é porque ele foi preso logo 15 dias depois de ter sido cometido o envenenamento que causou a morte do sobrinho. Esteve preso 3 anos e tal até ao julgamento, foi condenado a degredo e depois expulsão do país. Portanto, ele só pôde regressar a Portugal quando foi comutado o resto da pena. Em 1911 foi quando foi comutado o resto da pena. E ele só regressou de facto a Portugal em 1913. E vinha para supostamente pedir a reabertura do processo. Portanto, ele esteve 23 anos sem percorrer as ruas do Porto, não é? Porque esteve 3 anos encarcerado ali na cadeia da Relação, na Cordoaria, depois foi para a penitenciária de Lisboa, isto em 1894, esteve lá até 1900, em 1900 foi para Luanda, para o degredo, em 1905 comutaram-lhe o resto da pena de degredo para ir para o exílio, para o Brasil, e depois, em 1913, regressou. E eu acho que ele queria vir ao Porto e olhar para a casa onde foi feliz, não é? Isto é a minha convicção. Foi mais porque ele, em 1913, quando chegou, foi entrevistado por um jornalista do jornal chamado A Tarde, e ele tem sempre aquele porte altivo, não é? Que era arrogante mesmo, controlava as entrevistas e os entrevistadores, e nessa ocasião em que ele veio ao Porto, eu acho que ele imperatrivelmente deve ter feito este percursozinho aqui e depois virado à esquerda para ir em direção à Lapa para visitar o cemitério da Lapa, onde já estava o irmão, o Freitas Fortuna, desde 1899, estava uma filha dele, 2 netos, um genro, estava o próprio Camilo. Portanto, inevitavelmente ele foi visitar o cemitério da Lapa. Essa era a minha convicção. E é curioso que depois, já de publicado o livro, encontrei uma carta dele em que ele se refere explicitamente a querer ir à Lapa quando vier cá ao Porto. Portanto, isto que eu inventei, digamos, ele foi à Lapa, de certeza. E eu acho que inevitavelmente ele fez este percurso por aqui, porque ele estava num hotel que se chamava Hotel Peninsular, que não é o que suponho que ainda existe com o mesmo nome, mas que é mesmo lá à beira. E portanto ele subiu por ali acima, veio aqui a Largo de Montpellier, veio a Rua da Conceição, meteu o Coronel Pacheco, passou ali e foi para cima. Bom, mas esta é a casa onde ele morava quando os envenenamentos foram cometidos. E esta história, verdadeiramente, no que respeita aos envenenamentos, pelo menos no que circulou mais intensamente nos jornais da época, terá começado em 1890, na transição do ano de 89 para 90, quando no Hotel de Paris, que também ainda existe, que era ali na Rua da Fábrica, não é? Morreu um cunhado do Urbino. Ele morreu num sofrimento atroz, não é? Numa agonia tremenda, e mais tarde associaram a que ele teria sido envenenado pelo Urbino, porque ele lhe aplicou umas injeções à frente. Melhor, ele de facto não aplicou as injeções, ele chamou um outro médico, que era o Dr. José Carlos Godinho de Faria, e pediu-lhe para ele aplicar as injeções, porque ele não queria estar a tratar de pessoas de família, não é? E o outro aplicou e o rapaz, pumba, não é? Num sofrimento atroz.
mas diagnosticaram aquilo como congestão cerebral, que era uma causa de morte muito corrente na época. Não é? É um texto de Ricardo Jorge, publicado na Medicina Contemporânea, em que ele diz assim: se isto não termina, eu volto a este assunto, porque toda a gente morria de congestão cerebral como se aquilo fosse possível, não é? Bom, acontece que exatamente 3 meses depois, acontece este outro caso em que um sobrinho dele morreu com os mesmos sintomas, portanto, numa agonia atroz, nos braços da avó, a dizer, segundo ela, que o clister que o tio me deu matou-me, eu não quero morrer, não é? Uma história tremenda. 15 dias depois ele estava na cadeia. O que é uma coisa inacreditável, não é? Se a gente pensar que ele era lente da escola médico-cirúrgica, um homem que ganhava bem, tinha uma boa posição na sociedade, o irmão dele era um dos principais capitalistas do Porto, o sogro era ainda mais rico, dizem, não é? Era dono de uma casa de linhos na Rua das Flores, essa casa também ainda está lá, e, portanto, ele era um homem sem necessidades financeiras, não é? Mas viu-se de repente transportado do céu até o inferno, não é? Trocou as cadeiras da escola médico-cirúrgica e o consultório onde atendia doentes pela cela, que curiosamente ali na cadeia da Relação do Porto, e pode-se visitar, não é? É a mesma cela onde esteve o Camilo Castelo Branco. O Camilo, que era paciente dele, ele ia ver o Camilo e prestava-lhe ajuda, e o Camilo também não devia ser um doente fácil. Bom, a casa onde o crime que matou... Eu estou a dizer crime porque eu acho que aquilo foi crime. Nós poderemos dizer assim, isso foi crime, foi cometido pelo Urbino ou por outra pessoa? Essa é uma pergunta que eu ainda acho que seria interessante discutir. Não é? Mas a casa era esta, que ainda existe. É mais ou menos em frente àquele café Jerónimo. E o que acontece é que, por alturas da Páscoa, receberam uma encomenda destinada a uma das 3 netas, porque o casal que eram os sogros do Urbino e que eram os donos desta casa de linhos, tinham 2 filhos e uma filha. A filha casou com o Urbino. Os 2 filhos já tinham morrido. E desses 2 filhos havia um casal, um rapaz e uma rapariga, que eram filhos, e uma rapariga. A rapariga era filha daquele que tinha morrido no Hotel de Paris 3 meses antes. Esses 3 netos viviam com os avós aqui. E foi enviado, em nome de uma das netas, uma encomenda que tinha amêndoas e doces, constatando-se depois que os doces estavam envenenados. A encomenda foi enviada de Lisboa. Um aspecto curioso é que o Urbino estava a dar aulas aqui na Escola Médico-Cirúrgica quando a encomenda foi enviada. Portanto, claramente não foi ele que enviou a encomenda. Não significa que não tenha sido o autor moral até do ato, mas não foi ele que enviou a encomenda fisicamente. Foi aqui que se passou o drama, o rapaz morreu, começaram a avolumar-se as suspeitas sobre quem é que teria sido o autor do crime. E claro, o suspeito é aquele que aproveita, e o que aproveita era o Urbino, porque os 2 rapazes que eram irmãos da mulher do Urbino já tinham morrido. Se os 3 netos que viviam com os avós morressem também, a fortuna dos sogros ia toda para a mulher do Urbino. Portanto, ele era o suspeito número 1 desde a altura. E como na altura se começou a dizer, mas isto há 3 meses morreu, afinal o outro, que era pai de uma das crianças que foi vítima da tentativa de envenenamento, e dizem que foi num sofrimento atroz, com certeza, e que foi medicada pelo Urbino, e isto aqui deve haver relação entre os 2 casos. Mandaram exumar o cadáver para fazerem autópsias que não conduziram a nada, não é? Porque o cadáver já estava em decomposição avançada, foi 3 meses depois, não concluíram nada dessas autópsias, não é? Mas as suspeitas sobre o Urbino eram tremendas e os jornais enchiam páginas. É muito curioso porque eu acho que o caso do Urbino teve um impacto sobre a imprensa da época que não deve ser muito diferente daquele que teve os crimes do Jaco Estripador, que curiosamente tinha sido 1 ou 2 anos antes, não é? Sobre a imprensa londrina. Não é? Os jornais fartaram-se de imprimir sobre isso. Não é? E aqui é curioso ver a quantidade de notícias que saíam sobre este caso. E diziam algumas coisas, espalhavam boatos atrozes, não é? Alguns arrepiantes, por exemplo, e que ganhavam foros de dúvidas sérias. Por exemplo, acusaram-no
de que tinha envenenado uma própria filha recém-nascida para experimentar os venenos. E aquilo ganhou de tal forma consistência que quiseram fazer análises toxicológicas ao cadáver da bebé. E o professor Ferreira da Silva, num dos relatórios anuais do Laboratório Municipal de Química, tem lá a entrada que diz respeito à análise das vísceras da filha do Urbino de Freitas. Não é? Portanto, aqueles boatos que circularam na altura, esse foi um deles, não é? Mas outros eram igualmente aterradores. Não é? Quis desenterrar um irmão. Ele, para além de Freitas Fortuna, havia umas raparigas que eram irmãs do Urbino e 2 gêmeos. Esses 2 gêmeos, um deles andou por Luanda, morreu, veio, estava sepultado cá no Porto, e ele quis desenterrar o cadáver desse irmão, e os jornais acusaram-no logo das coisas mais suspeitosas. Porque é que ele havia de querer ir agora desenterrar o cadáver do irmão? Ele dizia que era porque tinha um cheiro desagradável e queria dar banho ao cadáver. A própria coisa é muito estranha, não é? Mas, pronto. 15 dias depois, o Urbino foi preso. Portanto, isto passou-se no fim de março. Os rapazes morreram a 1 ou 2 de abril. Ele foi preso a 15 ou 16 de abril. Portanto, 15 dias depois estava na cadeia. Antes do fim do mês já circulava este folheto, que é muito curioso porque conta a história todinha. Está lá tudo. Só falta explicar uma coisa, que é quem é que mandou o raio do pacote com os doces envenenados, não é? Porque o Urbino estava a dar aulas, não se percebia então quem é que mandou o pacote com os doces envenenados. É curioso porque nesta altura em que o Urbino esteve preso ali na cadeia da Relação, esteve lá preso com ele o João Chagas, o republicano fervoroso, não é? Que teve depois uma carreira brilhante com o advento da República, mas que na primeira edição destas memórias, chamada Trabalhos Forçados, que é uma obra muito interessante, tem várias páginas com as recordações que ele tinha do Urbino como companheiro de prisão. É também curioso porque na segunda edição da obra ele tirou aquilo tudo, mas na primeira edição estão páginas e páginas das impressões que ele teve do Urbino. E tem frases extraordinárias. Esta, para mim, é uma delas, não é? Perturbou-me, porque se há seres perturbadores, ele é um dos mais singulares, dos mais estranhos, dos mais diabolicamente fabricados para a vida. Bom, a verdade é que para haver crime tinha que haver prova toxicológica e, portanto, foi criada uma comissão de peritos que fizeram a análise das vísceras do Mário Sampaio, que era o neto que morreu supostamente envenenado, e a pessoa mais brilhante dessa equipa de peritos da acusação era o professor Ferreira da Silva, que era, chegou a ser vice-reitor da Universidade de Porto, diretor da Faculdade de Ciências, era na altura da Academia Politécnica e foi dos químicos, talvez o mais famoso dos que tivemos em Portugal. Criou uma revista célebre que durou décadas, nem sei se ainda existe, talvez não, a Revista de Química Pura e Aplicada. Era um homem respeitadíssimo, foi diretor do Laboratório Municipal de Química, publicou trabalhos internacionalmente. Durante os estudos que fez para as análises toxicológicas para tentar detectar a cocaína nas vísceras do Mário Sampaio, chegou a descobrir uma reação que foi publicada na literatura científica francesa. A verdade é que, assim, à primeira vista, isto era uma prova avassaladora, porque eles concluíram que o Mário, o rapaz neto dos sogros de Urbino, tinha sido envenenado. Acontece que Freitas Fortuna, dizem que também tinha juntado fortuna ao nome, não era só pela devoção pelo Senhor da Boa Fortuna, mas também porque tinha realmente uma grande habilidade para fazer fortuna. Portanto, era um homem muito rico à época e contratou, abriu a bolsa, contratou tudo o que podia contratar. Mas quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Contratou peritos alemães, o professor Karl Bischoff, o professor, este é o Beckhurst, creio, este é o professor Brigger, contratou os de Portugal também. Eu digo contratou, isto é a minha convicção, não é? Estes homens não fizeram o trabalho sem receberem, com certeza, não é? Nem foi porque conheciam o caso, porque eles nem sabiam quem ele era, não é?
Este é o professor Augusto Rocha, tal colega do Urbino em Coimbra, que era o diretor da revista Coimbra Médica. Este era o preparador dos trabalhos laboratoriais lá em Coimbra também. E este é o Freitas Fortuna. Uma das razões porque eu escrevi este livro, uma delas já disse, foi o ter acesso a toda essa informação da Hemeroteca Digital Brasileira. A outra foi que uma vez em leilão comprei este conjunto de fotografias, que para mim, que já me interessava há muitos anos por este caso, foi um achado extraordinário. Aqui só estão algumas, no total eram 19 fotografias, e curiosamente ninguém licitou, e eu comprei o lote por 20 euros. E achei que agora tenho que publicar isto, porque, enfim, esta fotografia é conhecida, já tinha sido publicada, mas estas não. Bom, acontece que Freitas Fortuna abriu os cordões à bolsa, contratou esta bateria de peritos para contradizerem o relatório toxicológico do Ferreira da Silva e dos seus colegas da acusação. Ao bocado disso, abriu literalmente os cordões à bolsa, é porque ele contratou legalmente, como estes, não é? E ilegalmente, quer dizer, comprou testemunhas, houve perjúrio, foi todo tipo de coisa, não é? Pagava a testemunhas para dizerem mentiras, quer dizer, eles fizeram o que não era exclusivo da defesa. Na verdade, diga-se em abono da verdade, a própria acusação também não foi exatamente um exemplo de pureza nestas lides, não é? Mas, conclusão, Freitas Fortuna basicamente arruinou-se com as despesas que realizou para tentar defender o irmão. E, claro, nós podemos perguntar porque é que ele se arruinou a defender o irmão. Então, não é? Não é uma coisa óbvia, quanto a mim, esta pergunta. Mas como isto está a ser gravado, eu também não posso dizer qualquer coisa. Estou só a brincar. Não, mas é um dos fatores que a gente pensa assim, como é que este homem gastou a totalidade da fortuna que tinha? Ele realmente ficou endividado no fim da vida. Morreu em 1999, triste, acabrunhado e sem dinheiro, basicamente. Não é? Eram os homens ricos do Porto. Não é? Bom, a verdade é que isto deu origem a uma polémica absolutamente sem precedentes na época, de tal modo que, apesar da competência científica que era reconhecida ao professor Ferreira da Silva, quando se chegou à altura do julgamento, 3 anos e meio depois, o relatório estava muito desacreditado. Quer dizer, muito desacreditado mesmo. Portanto, por exemplo, o Jornal do Porto, já 1 ano e pouco depois, já dizia isto, não é? O relatório dos 4 peritos, tal qual está, esmagado sob o peso de não poucas opiniões balizadas, é nulo perante a consciência pública. Portanto, a questão científica passou totalmente para segundo lugar. Se o Ferreira da Silva era um químico genial e se aquilo, mesmo que não tivesse falhas, nada, a verdade, porém, é que a discussão foi tal que os jurados, que faziam parte do júri que o condenou, muito provavelmente, na minha opinião, o absolveriam, porque tinham muitas dúvidas de certeza. Portanto, na minha opinião, ele iria ser absolvido porque, independentemente da qualidade dos relatórios toxicológicos, aquilo foi uma polémica tal que eles estavam muito desacreditados. Acontece que 3 anos depois do crime deu-se uma reviravolta absolutamente extraordinária, porque continuava sem saber quem é que mandou a encomenda. Bom, acontece que surgiu uma testemunha que foi fatal depois do crime acontecer. E a história é muito curiosa também porque, na minha opinião, foi isto que determinou a condenação do Urbino. Ele foi condenado por uma sequência de coincidências absolutamente fortuitas e improváveis. É que diz esta testemunha que quando este era um homem que trabalhava, era guarda-livros num banco do Rio de Janeiro, tinha vindo visitar a família e, portanto, na altura da Páscoa de 1990, quando o crime foi cometido, ele ia regressar ao Brasil. Tomou o comboio aqui no Porto para ir a Lisboa apanhar o barco para o Brasil, no mesmo comboio e no mesmo compartimento em que, aparentemente, ia o Urbino com a caixa das amêndoas e dos doces envenenados. E, de acordo com ele, começam a entabular conversa e tal, e a certa altura o Urbino ter-lhe dito: mas os senhores vão apanhar o barco para o Brasil, eu sei que poderiam fazer-me um grande favor, porque vejam, um amigo meu pediu-me para eu enviar esta encomenda de Lisboa, que é para fazer uma surpresa à noiva, e eu disse-lhe que sim, porque é Lisboa, mas agora já nem era para ir, e vou lá de propósito por causa disto, se pudessem mandar a encomenda, e eu ficava-lhes muito agradecido, dava-lhes o dinheiro e tudo. Sim, senhora. E ele, claro, pronto, ficou-se a mandar a encomenda e o Urbino saiu em Coimbra. E eles continuaram para Lisboa, chegaram a Lisboa, mandaram a encomenda e embarcaram para o Brasil.
é claro que o crime deu uma repercussão tal na imprensa que depressa chegou ao Brasil. E este homem lá no Rio de Janeiro começou a ler os jornais e percebeu que tinha sido ele a mão que cometeu, dele a mão que cometeu o crime. E, portanto, escreveu ao cunhado, que tinha ficado cá, a dizer-lhe, olha, eu acho que foi aquele homem que estava connosco que nos fez assim, assim. Mas tu não digas nada a ninguém, porque eu não estou em condições de ir outra vez agora para aí como testemunha e não quero meter-me nisto. E essa carta, isto foi logo a seguir, não é? A carta ficou esquecida. Quais foram as coincidências fortuitas e improváveis? Bem, é que ele era tão amigo com o cunhado, mas depois o cunhado foi visitá-lo ao Rio de Janeiro e a amizade transformou-se em malcrença. Portanto, ficaram de relações cortadas e o cunhado ficou a pensar, não é? Mas também não queria entregar a carta para o outro não acusar de ser macaco, foi de propósito só porque nos zangamos, etc. E aquilo ficou assim. Acontece que a primeira das tais coincidências improváveis é que 3 anos depois esta testemunha, o Brito e Cunha, achou que ia morrer. Adoeceu, achou que ia morrer e quis vir morrer a Vila Nova de Famalicão. Não, os Arcos de Valdez, perdão. Ele era dos Arcos. E veio, então, para Portugal. E o cunhado soube que ele veio e disse assim, é agora que eu vou entregar a carta, mas também não quero ser eu a entregar, não é? Portanto, a segunda coincidência improvável é que havia um ourives da Rua das Flores que devia favores ao delegado do Ministério Público que acusava Urbino. Devia-lhe favores porque dizem que ele tinha salvo o ourives que andava acusado de vender latão por ouro. E, portanto, como devia favores, que é a segunda coincidência, o cunhado do Brito e Cunha foi lá entregar-lhe a carta, assim, olha, você der favores ao delegado, eu tenho aqui isto, pode-lhe pagar o favor. E o outro, a senhora contente, meteu aquilo num envelope anónimo e mandou para o Ministério Público. Quer dizer, o delegado do Ministério Público recebeu a carta, imediatamente foi visitar o Brito e Cunha Arcos de Valdez, confirmou que a história era assim, meteu o Urbino no comboio, levou-o lá, fizeram a acariação, ele identificou, pronto, a partir daí ficou tudo mal. Mas vejam esta coincidência improvável. Primeiro o outro ficou doente, achou que ia morrer, de facto só morreu 2 anos depois. A seguir, estava de relações cortadas com o cunhado, se não estivesse também nada se descobria, não é? A terceira, o ourives devia favores ao delegado, não é? Foi aqui uma cadeia de coincidências. Se alguma destas coisas tivesse falhado, eu acho que o Urbino não tinha sido condenado. A verdade, porém, é que a testemunha foi fatal e o Urbino foi condenado. Depois, estes meses ou semanas que precederam o julgamento, e o julgamento foi agora, faz agora 130 anos, as poucas semanas que precederam o julgamento foram de uma intensidade dramática tremenda. Começou pelo facto de que o Alexandre Braga, que era o mais famoso advogado portuense da época, dias antes decidiu deixar o caso. Dizem que teve, adivinhem o quê? Claro, uma congestão cerebral. Teve uma congestão cerebral e, portanto, não pôde acompanhar o caso. E o Urbino ficou desamparado, não é? Ficou só com o outro advogado, que era menos brilhante e que conhecia pior o processo, não é? Foi uma surpresa para toda a gente. A segunda, a filha dele, que estava a morrer de tuberculose, morreu precisamente dias antes de começar o julgamento. E ele, o Urbino, pediu ao juiz se lhe dava autorização para ir ver a filha uma última vez, porque ela pedia para ver o pai. E ele estava aqui na cadeia de relação, a filha morava ali, na esquina de Mártires da Liberdade, com a Travessão Casna. O juiz não permitiu. Portanto, a filha morreu sem poder voltar a ver o pai. Deve ter sido uma dor incalculável, não é? Para ele. E depois demorou vários dias a ser enterrada porque o cadáver não dava sinais de decomposição. É uma história surreal. Finalmente, começaram a avolumar-se suspeitas de que ele ia engendrar um método fantástico de se escapulir, de modo que não sei se conhecem o edifício da cadeia da relação, mas se forem visitar a cela onde esteve Camilo, a parede tem pelo menos 1 metro de largura, a parede, não é? As grades são grossas como punhos, não é? Mandaram chapear o teto da cela, uma coisa de granito. Puseram um guarda cá em baixo a olhar para a janela, puseram outro à porta. É uma história mirabolante, não é? Aqueles dias antes do julgamento foram uma coisa surpreendente. Bom, publicaram-se várias coisas. Este é um livro difícil de encontrar, mas tem 600 e tal páginas, conta tudo o que as testemunhas disseram no tribunal. Foi publicada muita coisa sobre isto.
Por ironia do destino, o destino foi-lhe sempre muito travesso. Menos de uma semana depois de ter sido ditada a condenação, portanto no início de dezembro, no dia 1 de dezembro, o sogro, que entretanto tinha morrido, ultimaram as partilhas e a mulher do Urbino, que era herdeira, não é, recebeu 100 e tal contos, que era uma fortuna na altura, não é? Ou seja, ele, se não tivesse feito nada, tinha ganho na mesma fortuna, mas ele infelizmente já estava condenado, não é? Bom, o Brito e Cunha veio a falecer em 1995. O Urbino foi para a cadeia, para a penitenciária em Lisboa, cumprir a pena de prisão celular, que era uma coisa tremenda. Eles, quando saíam da cela, tinham que meter um capuz para não se verem as caras uns dos outros, não é? Era uma coisa desumana. A história é tão mirabolante que eu, ao ler jornais brasileiros, de repente dou com uma notícia que dizia que tinha sido dada por demente a sogra do Dr. Urbino de Freitas. Mas não diziam nada da demência, da razão da demência, não é? Até que uns dias depois aparece a razão da demência, não é? A senhora, que tinha 70 anos, dizem as notícias, tinha casado com um jovem estudante da Politécnica de 25 anos. Que é uma coisa, mesmo agora já seria um bocadinho surpreendente nos nossos dias, não é? Mas na altura, em 1800 ou 1900, era verdadeiramente mirabolante, não é? O jornalista estava de tal modo confundido que até disse que ela era noiva do capitalista. Não era noiva, era viúva, não é? Viúva. E casou-se para deserdar os netos, com quem há relações sortadas, e termina dizendo isto. Não é uma família singularíssima esta. Bom, o noivo tem apenas uns 25 anos. Minhas senhoras e meus senhores, aquela parte é mentira. Não tinha 25 anos. Tinha 24. Na verdade, tinha 24. A certidão de nascimento tem lá a idade. Bom, ele esteve 5 anos no degredo em Luanda. Esta é uma fotografia parcial do jazigo ali na Lapa, não é? Nesses 5 anos, o irmão Freitas Fortuna, que para ele era como um pai, morreu em 99, ele ainda estava na penitenciária em Lisboa. Os 5 anos seguintes tiveram algumas razões de sofrimento, de certeza, para ele. Uma das principais terá sido esta notícia que ali vemos. Ele tinha filhos e filhas, não é? Um dos filhos, aparentemente, porque dizem as notícias, teria estudado no estrangeiro, regressou a Portugal e interessou-se por reabilitar a memória do pai, que estava no degredo em Luanda, nesta altura, não é? E veio ao Porto, falou com o advogado, pediu-lhe o processo, o advogado deu-lhe o processo e ele que estudasse e que fosse ver. No dia a seguir ele deu um tiro na cabeça, suicidou-se. Que é uma notícia apavorante, não é? Imagino a dor que isto não terá causado ao Urbino, em Luanda, não é? E os jornais publicaram aquilo. É um verdadeiro drama de Romeu e Julieta, não é? Acontece que poucos dias depois ele também se suicidou porque pelo peso que o crime representava, não é? Mas também porque esse peso o impedia de se casar com a preceptora das irmãs por quem ele se tinha apaixonado. A preceptora, a rapariga, estava apaixonada por ele também, meteu-se no comboio, veio para o Porto, o filho do Urbino que se suicidou está sepultado ali na Lapa, não é? Alojou-se no Hotel de Frankfurt, que era na altura mais conhecido do Hotel do Porto, vestiu a sua melhor roupinha, deitou-se na cama e então, foi fazer companhia ao namorado, não é? E deixou uma carta escrita a explicar as razões de ter cometido suicídio, que eles achavam que se pertenciam um ao outro e que aquilo estava combinado, e pedia que a depositassem junto do cadáver do homem que ela amava, não é? E, portanto, não puderam unir-se em vida, mas ficaram unidos a partir da morte, não é? E o capitão dela só tem estas duas letras, C e S, que são as iniciais de Clementina Sarmento. E filha de Moraes Sarmento. É uma história... Moraes Sarmento. É uma história surpreendente. Para mim, choca-me, apesar de já conhecer tão bem, não é? Nunca deixa de me chocar esta história, o drama
psicológico que isto representa, o sofrimento que será representado para a família, para o Urbino. E eu acho que a certa altura no livro que diga este homem que quaisquer que tenham sido as culpas dele, não deixou nenhuma culpa por espiar, porque sofreu extraordinariamente ao longo de toda a vida, não é? 5 anos depois de estar no degredo em Luanda, e ele no degredo em Luanda já estaria muito bem, porque se celebrizou como médico, ele seria muito bom médico, e ganhou uma clientela extraordinária. Aliás, ele aqui no Porto tinha-se logo metido em confusão com os outros colegas da Escola Médico-Cirúrgica. Em Luanda, claro que se meteu em confusão com os médicos de Luanda, porque os médicos de Luanda não reagiram bem ao sucesso dele e queriam-no impedir de praticar a medicina. Portanto, houve logo malcrenças desde o início, mas ele celebrizou-se lá em Luanda e deve ter ganho bastante dinheiro. E 5 anos depois comutaram-lhe o resto da pena de degredo e ele pôde sair e ir para onde quis, exceto para Portugal. E decidiu vir comprar instrumentos médicos para se estabelecer no Brasil. E é curioso que ele tenha decidido ir para o Brasil, não é? Porque é que não veio para Vigo, por exemplo? Não é? Ele só não podia vir para Portugal. E veio a Vigo para se encontrar com a família, mas depois continuou para o Brasil. No percurso parou em Santo Tomé e Príncipe, acho, e logo uma romaria de pessoas veio para o consultar, etc. Logo, por uns dias apenas que lá esteve, se meteu em confusão com os médicos de Santo Tomé, que logo oficiaram para que ele fosse impedido de... É uma coisa mirabolante esta história, não é? Bom, em 1905 chegou ao Brasil. E há uma entrevista publicada num jornal muito interessante, porque ele conta tudo o que foi a vida em Luanda. E a conversa é muito interessante. E a certa altura, todos estes jornalistas tentaram, é claro, saber, queriam-lhe perguntar, mas o senhor cometeu o crime ou não cometeu? Mas não tinham coragem de perguntar, porque ele era um homem também dominava as conversas, não é? Portanto, não lhes dava grande espaço de manobra. Eles andavam ali à volta, mas depois falhava-lhes sempre o pé na altura correspondente. E, portanto, ele, a certa altura, diz, mas pelo menos pode-nos dizer quem foi o seu maior algoz. E ele diz, a minha sogra, a quem por razões íntimas eu tinha expulsado de casa. É uma história muito curiosa. Porque o António Rebordão Navarro, no romance que ele publicou há 25 ou 26 anos, descreve lá uma cena em que o Urbino entra na Rua das Flores para visitar a sogra ou o sogro, e o sogro tinha ido para não sei para onde, mas os caixeiros disseram, a dona Maria Carolina está lá no jardim, ele lá vai para o jardim fora, não havia lá uma espécie de gruta no final, entra lá, estava a sogra enrolada com o contabilista. E ele fica ali sem saber o que é que havia de dizer, e o Rebordão Navarro descreve a cena deste modo. Ela vira-se para ele e diz assim, olha, daqui para baixo não há avós nem netos. Bom, é curioso depois haver esta frase dele numa entrevista que deu no Brasil, não é? A senhora devia ser fresca. Que casou com o outro, com os 24 anos. Sim, é que casou com os 24 anos. Nem casou mesmo, porque a certidão de nascimento existe, não é? Bom... claro, no Brasil, para não fugir à regra, meteu-se em confusão com os médicos brasileiros, né, que logo tentaram expulsar do Brasil porque ele atraía uma clientela enorme e afetava-lhes o negócio. Não é? Aqui, o Urbino ganhou esta contenda, portanto, lá uns advogados famosos tomaram conta do caso e impediram que ele fosse expulso do Brasil. E continuou a viver no Brasil, e tornou-se célebre lá, atendia montes de gente. A própria revista Brasil-Portugal, em 1912, publica esta notícia, que é muito engraçada, não é? Que a enorme clientela que o estafa e enriquece. Portanto, ele deu-se muito bem medicamente em todos os lados, não é? Era um homem competente, com certeza. Sucessivamente foi sempre dizendo, eu quero pedir a revisão do meu processo para ser ilibado, porque eu estou inocente. Toda a vida disse isto. E foi sempre pedindo que lhe fosse comutada a pena. Acontece que com a implantação da República, em 1911, poucos meses depois da implantação da República, comutaram-lhe o resto da pena. E ele podia regressar a Portugal. Mas, curiosamente, demorou 2 anos e tal a decidir-se a regressar. Entretanto, a sogra morreu, também poderia ser uma das razões que o não o convencesse a vir. Ela morreu em dezembro de 1912 e ele finalmente, em 1913, veio a Portugal.
E aparentemente as primeiras coisas que fez, ele veio em setembro de 1913 a Portugal, em setembro veio ao Porto. E a razão de ele ter vindo ao Porto, para mim, é uma coisa muito curiosa, não é? Porque é que ele queria vir ao Porto? Quer dizer, o Porto foi um local de sofrimento profundo para ele, não é? Tudo isto que lhe destruiu a vida se passou aqui no Porto. É uma história de sofrimento tremenda. Porquê é que ele quis vir ao Porto? É outra pergunta que eu gostava de ter uma resposta firme para ela, não é? Ele foi sempre um homem muito combativo. Se calhar o vir ao Porto era a maneira de afastar os fantasmas da sua vida, não é? Agora estou completamente indultado, quero ir lá e dizer aqui estou eu, não é? Bem, pode ter sido isso, mas não sei. Ele dizia que queria vir pedir a revisão do processo, mas como eu disse, quando ele veio cá, um redator do jornal A Tarde entrevistou-o e disse: não, senhor doutor, o que é que o traz ao Porto? E ele dá duas respostas e nenhuma delas é a revisão do processo. Vê pessoas de família e por razões de saúde. E então o outro é que diz: mas não, a revisão de processo. Sim, claro, a revisão do processo também, não é? É possível que fosse realmente por isso, mas eu não sei, não é? Isto é tal entrevista que foi publicada em 2 dias consecutivos no jornal A Tarde, uma entrevista muito curiosa. Ele, vejam, estava há 23 anos afastado das ruas do Porto, não é? Mal chegou e se alojou no Hotel Peninsular, já tinha gente à espera no átrio para o consultarem. A fama dele como médico era surpreendente. E a descrição do jornalista é muito curiosa, porque ele descreve mesmo aspectos físicos dele, o trejeito de falar, os gestos que fazia, etc. Não é? Surpreendentemente, menos de 2 semanas depois morreu. E nunca chegou a regressar ao Brasil. Ele tinha vindo só aqui, aparentemente, para abrir o processo. Chega a Portugal, vem ao Porto, sozinho, aparentemente. Regressa a Lisboa, morre. E o mistério ficou assim, em suspenso, não é? Este é um obituáriozinho foi publicado na Ilustração Portuguesa e dizem regressar há dias para pedir a revisão do processo, numa ânsia de reabilitação que os seus vão continuar, não é? Claro, nos anos 30 o Gomes Monteiro publicou aquele livro, que é o único que defende a inocência de Urbino de Freitas, mas defende-a de uma maneira que é difícil concordar com ela. Quer dizer, são argumentos deste género. O Urbino era um gênio, era um médico extraordinário, é um sábio, é preciso abatê-lo. Quer dizer, não é? Tem que haver argumentação mais sólida do que esta. É muito assim deste género, portanto, é pouco convincente nesse aspecto. O António Rebordão Navarro, o Gomes Monteiro, pelo que ele explica no livro, teve acesso a muita documentação inédita, apontamentos do próprio Urbino de Freitas para sustentar a sua defesa. O António Rebordão Navarro, eu tenho pena de nunca ter chegado a falar com ele, podia ter falado. Tinha curiosidade de saber onde é que ele foi descobrir aquela coisa da sogra e tal. O Sr. Nuno Canavês, da Académica, arranjou-lhe muitas coisas que ele usou para fundamentar o que escreveu no livro, mas é um romance, portanto, ele é um romance muito bem escrito. Fica com a sensação, no entanto, que ele não tem dúvidas que o Urbino era culpado e apresenta aquilo de uma forma literariamente muito eficaz, porque ele diz ele ia subir as escadas, eu penso, quando foi consultar o cunhado que veio a falecer ali no Hotel de Paris, não é? A pensar, porque o cunhado não estava nas boas graças da família, o sogro nem o recebeu, porque ele andava em Lisboa a dissipar a fortuna do sogro na vida boémia. Claro que o Urbino não devia gostar nada disto, e o Freitas Fortuna, o irmão, também não é? E, portanto, ele ia subir as escadas e pensar como é que havia de resolver este problema. De repente olhou para a maçaneta de cristal da porta do quarto e fez-se uma luz, né, com um reflexo. Né? Posso resolver isto agora mesmo. Né? E é assim que ele apresenta a opinião dele. Né? Bom, isto é a fotografia do jazigo de Freitas Fortuna ali na Lapa. Eu acho que dificilmente se aplica mais extraordinariamente bem aquela frase do Camilo do que neste caso. Né? A verdade é às vezes mais inverossímil do que a ficção. É surpreendente, de facto. Este caso é um romance por natureza. É uma coisa que não faltam reviravoltas e
factos surpreendentes e coisas inacreditáveis. Tem os ingredientes todos para dar uma série policial de sucesso, quanto a mim. Esta filha dele, Maria Helena Freitas Solano, era casada com o Rodrigo Solano, que era jornalista e poeta. Tem um livro que se chama Fumo, um livro de poemas, publicado já pouco após a morte dele. Tinham 2 filhos. Eles morreram em 1910, jogo, todos com poucos meses de intervalo. Portanto, estava o Urbino no Rio de Janeiro e teve mais este baque, não é? Morreu a filha, morreu o sogro, morreram os 2 filhos. Uma série de mortandade e de tragédias naquela família inacreditáveis. E estão todos sepultados aqui, não é? O próprio Urbino de Freitas está aqui, o Camilo Castelo Branco está ali. É curioso que poucos anos depois, sobretudo à medida que se aproximava o centenário de nascimento de Camilo, vários jornais publicaram notícias contra o facto de Camilo estar junto com um homem que foi condenado por assassínio, não é? Queriam passar os ossos de Camilo para o Panteão Nacional, não é? Que a gente já viu esta história agora mais recentemente. Mas o Camilo, que tem esta fama de que tudo aquilo em que ele tocava dava tragédia, não é? Bom, dificilmente terá sido mais eficaz do que neste caso, porque de facto é uma tragédia monumental e que até hoje é absolutamente surpreendente quanto a mim. E a mim o que me surpreende é porque continua a haver gente que acredita na inocência do Urbino de Freitas e eu gostava que isso fosse verdade. Bom, por um lado, talvez, em particular, se o envenenamento que matou o sobrinho fosse acidental, não é? Por comida estragada ou... poderíamos chegar à conclusão que havia mal no mundo, não é? Menos maldade no mundo já era uma boa razão. A outra razão é que, literariamente, eu acho que teria muito mais impacto se de facto o Urbino fosse inocente. Mas então teríamos que arranjar uma explicação, não é? Quem é que foi o assassino? Ele, as pessoas diziam que a testemunha fatal, o Brito e Cunha, tinha sido comprada pela acusação. E a acusação tentou comprar algumas, não é? A verdade é que aquela testemunha o condenou. Foi inapelável aquele relato. Mas, se não foi Urbino, quem foi então? Dizem, por exemplo, um dos boatos, uma das coisas que eu li, é que poderia ter sido o tal contabilista que andava enrolado com a sogra, não é? Porque queriam afastar o Urbino, em particular depois daquele episódio, não é? E, quer dizer, se houvesse ali um caso de envenenamento, claro que o suspeito óbvio era ele, não é? Era afastado. Essa era uma hipótese, não é? Ter sido o tal guarda-livros, não é? Levantaram-se assim suspeitas deste género. Era muito interessante que se conseguisse descobrir alguma pista que sustentasse de forma minimamente credível que pudesse não ter sido Urbino o autor destes assassínios, destas mortes, não é? Acontece que o próprio Urbino foi a sua, logo a seguir ao Brito e Cunha, pronto, mas pior testemunha da acusação, porque ele caiu em tantas contradições que é uma coisa inacreditável. Como é que aquele homem, se tivesse estado calado, tinha-se ajudado imenso? Por exemplo, quando saiu em Coimbra, e a encomenda foi com os outros que iam para o Brasil, não é? Ele meteu-se no comboio e foi para a alta da cidade. Bom, depois, quando foi interrogado, disse que eu saí para ir à casa de banho, mas depois perdi o comboio. E quando regressei, o comboio já tinha partido, eu tive que ficar ali, fui à alta da cidade e depois esperei para voltar para o Porto. Bom, e o juiz disse, mas então o senhor não sabe que havia latrina na carruagem? Precisa de sair da carruagem para ir à casa de banho? Isso não sabia, senhor do juiz. Depois também se veio a descobrir, para a infelicidade dele, que o comboio para a alta de Coimbra saiu da estação antes do outro que continuou para Lisboa, porque isso estava registado, não é? Portanto, aquilo era mentira. Mas, como ele antes teria ido a Lisboa e fez uma primeira tentativa de mandar a encomenda, que os porteiros do hotel onde ele pediu que lhe fizessem esse favor o identificaram, contaram a história, ele escreveu a um amigo de Lisboa, que era o professor Adolfo Coelho, um homem conhecido do mundo das letras na altura, e que estava a trabalhar com ele num trabalho científico que ele queria traduzir para francês, e ele disse, olha, tu diz que eu estive aí em tua casa, porque agora anda aqui isto tudo e eu não quero que me tomem por suspeito, e eu fui aí porque tinha um caso com uma senhora casada e assim.
E o outro ficou assim, não respondeu àquilo, e ele, como não teve resposta, volta a escrever: olha, diz-me lá onde é que é o teu consultório para eu dizer que é lá. E o outro não respondeu. Que a polícia foi lá interrogá-lo e ele disse: de facto, o Sr. Dr. Urbino contactou-me, mas isto que ele diz não é verdade. E até lhe tenho aqui as cartas. Apesar do Urbino ter dito rasga as cartas, ele não só não rasgou, como as entregou à polícia depois. Claro que ele foi preso no dia em que foi chamado aqui para interrogatório, e o comissário da polícia lhe disse: não, Sr. Doutor, quando é que foi a Lisboa? Onde é que ficou hoje? Fiquei em casa do meu amigo Adolfo Coelho. Mas ele diz que não pode ser. Mas até tenho aqui o depoimento dele, está assinado, está. Mas não pode ser, não é assim? E também tenho por acaso estas cartas que o senhor escreveu e ele ficou preso nesse dia, não é? Ninguém acreditou nessa história da mulher casada. O Urbino meteu os pés pelas mãos tantas vezes e de forma tão evidente neste processo que foi uma das suas principais testemunhas de acusação. Desculpem que isto é quase um crime, como eu abusei da vossa paciência ao longo deste tema, mas é que a história é tão fascinante para mim, continua a ser um mistério profundo que eu gostava de conhecer melhor. E se houver aqui alguém que possa sustentar a inocência do Dr. Urbino de Freitas... Muito obrigado, José Manuel. Boa. Sustento.